Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E olha, uma programação muito especial, que nós vamos estar falando de um assunto que é o dia a dia, a tireoide. Você sabe por que as pessoas têm esse problema? Como tratar? Quem é o médico que cuida? Quem é que vai cuidar da sua alimentação? Nós estamos recebendo em nosso estúdio Camila Mercalli, que é nutricionista funcional. Ela trabalha com nutrição funcional, então vai nos explicar tudo relacionado a essa questão desse trabalho que ela faz. Olha, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já vou perguntando para você, assim, eu sei que a função normalmente é do como é que é o nome do médico? Endocrinologista. Endocrinologista. É o médico que cuida e faz o diagnóstico da tireoide, é isso? Isso, tá. Exatamente. Mas o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula endócrina que produz os hormônios T4 e T3, que são hormônios que a gente tem receptores em todas as células do nosso corpo para esses hormônios. E eles regulam o metabolismo do nosso corpo, principalmente o metabolismo de carboidratos. Mas o nosso corpo depende dos hormônios da tireoide para funcionar adequadamente, né? Então, por isso que num caso de um hipotireoidismo, os principais sinais e sintomas é sono, cansaço, a pessoa acaba engordando, o intestino fica preguiçoso, cabelo cai, as unhas ficam enfraquecidas, descama as unhas, então altera todas as funções metabólicas do corpo por causa do hipotireoidismo. Tá, mas olha, gente, como a medicina é uma coisa muito louca, né? E graças a Deus hoje nós temos esse pessoal que cuida da nossa nutrição, né? E que fica fiscalizando aí o que a gente come para não comer coisa errada. E graças às informações a gente diminuiu a questão da gordura, nos orienta muito bem. Me diga a idade, e já estão perguntando aqui, existe idade para a pessoa ter essa doença? É uma doença? Não tem idade para a pessoa ter essa doença. Existem crianças que acabam desenvolvendo hipotireoidismo já cedo. Pode ser por uma questão genética, pode ser por uma questão da própria... Durante a gestação, muitas vezes, se a mãe não se alimenta adequadamente, se faltam alguns nutrientes, isso mais tarde pode acarretar no hipotireoidismo. Isso que você está falando. Se a mãe não se alimenta adequadamente, a criança pode depois querer compensar isso comendo mais. Mais ou menos isso? Pode ser. Não é verdade isso. Olha, gente, vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar o quanto é importante o que você come durante a gravidez. Qual é o teu comportamento? Nós temos estudos, gente, que crianças que são filhos de mães drogadas já nascem querendo a droga. E pode até morrer se não tiver esse acompanhamento importantíssimo dessa parte de alimentação, né? Então, a mãe ela pode definir até o que vai ser o filho no futuro, também, pela alimentação. Agora, eu pergunto a você, uma criança, por exemplo, o médico descobriu, ela tem lá 8, 9 anos, que ela tem hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo, primeiro? O hipotireoidismo é quando a glândula já não produz os hormônios adequadamente. Tá? E então, o hipertireoidismo é quando existe uma produção excessiva de hormônios. Aí os sintomas são diferentes. A pessoa fica muito acelerada, não consegue dormir, ela acaba ficando cansada porque ela não consegue descansar. Os sintomas são bem diferentes. Mas tudo está ligado à obesidade, né? A gordura, a pessoa fica gorda. O hipertireoidismo não, mas o hipotireoidismo sim. Por que o hipotireoidismo leva à obesidade? Porque o metabolismo deixa de funcionar, o corpo fica muito lento. E é claro que a gente tem que pensar também no que causou esse hipotireoidismo, né? Certo. De que forma a alimentação pode ter levado a isso, mas principalmente os problemas emocionais, as questões emocionais, um estresse severo muitas vezes pode ser um gatilho para o desenvolvimento do hipotireoidismo, por exemplo. Tá. Mas normalmente a pessoa que tem o hipo, ela come muito? Ela acaba comendo mais, acaba tendo, porque assim, o hipotireoidismo, um dos sintomas também é a depressão. E a depressão acaba, porque no processo do hipotireoidismo, acaba tendo fica prejudicada a produção de alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. E aí a pessoa pode ter mais compulsão por causa disso, e aí ela vai acabar comendo mais por conta do hipotireoidismo, sim. Tá. Camila, me diga, é fácil o diagnóstico? É fácil o diagnóstico. Você, como nutricionista, tem como fazer o diagnóstico? Eu, como nutricionista, não posso fazer o diagnóstico. O que eu posso fazer é avaliar os sinais e sintomas, como aqueles sinais e sintomas que eu coloquei, encaminhar para o endocrinologista, e o endocrinologista pede os exames,
adequados, principalmente TSH, T4, T3, com esses exames ele já consegue fazer um diagnóstico e para tratar é tranquilo, é só tomar o hormônio que vai repor os hormônios que a tireoide não consegue produzir. Tá, mas não é visual a coisa. Não. Tem pacientes que chegam às vezes, demora muito tempo para descobrir, sabe? Então o que o nutricionista ajuda muitas vezes é olhar para os sinais e sintomas e pensar, tipo, puxa, será que pode ter a ver com a tireoide ou não, e encaminhar. Mas está muito ligado, isso é importante, viu? O que nós estamos falando aqui, está muito ligado à questão da tireoide, a pessoa gorda. Sim. Mas ela está dizendo que tem gente que tem problema de tireoide e é magra, não é isso? Sim. Que é o hipertireoidismo. O hipotireoidismo. Mas é mais raro, é assim, é 5%, é bem menos do que o hipotireoidismo, que acomete muito mais pessoas, com certeza. Tá. Agora, tem pergunta aqui, estão perguntando, existe cura? Existe. Existe. Cura, não a cura, na verdade. O que acontece é que vai depender da causa do hipotireoidismo. Se for uma doença autoimune, se for uma hipertrofia ou, de repente, se a glândula deixa de produzir os hormônios, a cura, na verdade, não é bem a cura da glândula. O que acontece é que você toma o medicamento e resolve o problema. E tem cirurgia para isso? Nos casos de câncer na tireoide, até tem cirurgia, mas não que a cirurgia vá corrigir o hipotireoidismo, não. É só tomar um medicamento que aí resolve. Você está repondo o hormônio e pronto, volta a funcionar normalmente. Olha, um programa muito especial. Nós estamos falando dos assuntos relacionados à tireoide. É uma doença chamada hipotireoidismo. E também tem a hipertireoidismo. Então, é duas coisas muito ligadas. Uma com pouco índice, que é a hipertireoidismo, mas a hipo tem mais. Já tem perguntas aqui dizendo o seguinte, meu filho está obeso, come demasiadamente. Pode ser a hipotireoidismo? Pode ser o hipotireoidismo. Se seu filho está, nesse caso, acima do peso, comendo demais, com certeza deve procurar um endocrinologista, primeiramente, para fazer os exames, para ver se está relacionado à tireoide. Então, que outros sintomas estão relacionados? Então, principalmente cansaço, depressão, fica mais difícil de acompanhar na escola, o acompanhamento fica complicado, muitas vezes queda de cabelo, as unhas fracas, e uma indisposição mesmo, tudo é difícil, tudo é devagar, preguiça, cansaço, sono, e é um sono que nunca passa, você dorme e está sempre cansado. Mas isso pode ser confundido também com a depressão, não pode? A depressão é um dos sintomas do hipotireoidismo também. Então, se está num estado depressivo, cansado, sempre deve ter essa investigação em relação à tireoide, porque é tranquilo de resolver isso com o endocrinologista, porque aí é só repor o hormônio, e com a nutrição a gente pode verificar vários nutrientes que estão relacionados com o hipotireoidismo. Por exemplo, o ferro. Então, se a pessoa já tem uma anemia ou tem um histórico de anemia, isso favorece com que tenha um hipotireoidismo. Se tem deficiência de selênio, deficiência de zinco, esses nutrientes são muito importantes para a tireoide, assim como o iodo. Né? O iodo é extremamente importante, então que alimentos contêm iodo? As algas marinhas, os frutos do mar. Então, a alimentação, isso é bom comer. É bom comer. Peixe. Isso, peixe. Os frutos do mar em geral mesmo. E as algas, sabe aquela alga que os japoneses consomem? Né? Mas a gente que está longe do mar, está 150 quilômetros do mar, não tem muita coisa. Esses enlatados não faz mal, não? Não, o atum enlatado, se não for o atum, o que é ideal do atum enlatado é o atum, pode ser no óleo mesmo, mas tem que ser aquele atum sem muito conservante, sem sabor, sabe? Seria o atum só com sal mesmo, ou até a sardinha mesmo. E dentro das leguminosas, verduras, tem alguma coisa que pode melhorar, pode ajudar? Em relação à tireoide, não. O que tem, existe a castanha do Pará, que é um alimento rico em selênio, que é um mineral extremamente importante para a tireoide, e para a conversão até dos hormônios, né? Para o funcionamento dos hormônios, o selênio é muito importante. E a castanha do Pará contém. Camila, estão perguntando aqui, por que existe mais mulher com essa doença do que os homens? Por que isso? Porque os hormônios femininos estão relacionados com o funcionamento da tireoide. Então, existe um hormônio feminino chamado estrogênio que regula o metabolismo da tireoide. Então, se esse hormônio
sobe ou desce, ou se tem alterações hormonais dos hormônios femininos, acaba acometendo mais as mulheres. E também, por ter essa questão dos hormônios femininos, as mulheres, quando vão ficando mais velhas, vão chegando nessa época da menopausa, que diminui esse hormônio, ele tem interferência direta no funcionamento da tireoide. Então, as mulheres acabam sendo mais suscetíveis ao aparecimento do hipotireoidismo. Então, existe uma idade que pode ser, ter um índice mais forte para acometimento da doença? Sim, que seria na menopausa. Na faixa de 50 e poucos anos? Isso, daí para frente, né? Isso, tá. Exatamente. E no homem? Tem uma idade também? Porque o homem tem a andropausa, não é isso? Isso, no homem, mas assim, no homem não tem relação direta com os hormônios masculinos, mas no homem acontece, mas em menor proporção, digamos assim, porque além de toda essa questão dos hormônios femininos, masculinos, independente disso, o principal fator, no meu ponto de vista, que pode levar ao hipotireoidismo é o estresse. Então, se a mulher se estressa demais porque é mãe, porque tem que trabalhar, porque tem que ficar em casa, enfim, tem que dar conta de uma série de coisas, ou o homem se estressou no trabalho, perdeu o emprego, qualquer coisa nesse sentido, pode ser um fator que leve ao desenvolvimento do hipotireoidismo, que muitas vezes pode ser tratado por um tempo e possa ser curado, ou não. Então, você está dizendo que o estresse prejudica muito. Muito. Então, recado aí para você, Léo, para você, Daiane, não me deixe estressado. Porque eu posso ter a doença. Então, cuida bem do chefe. É isso que tem que fazer. Cuida bem de mim, né? Gente, olha, é importantíssima a sua participação no programa Amor Sem Limites de hoje. Existe em alguns países que tem um índice maior de hipotireoidismo? O Brasil é um dos países que tem maior índice de hipotireoidismo. É mesmo? Sim. Porque os orientais, a gente vê que eles se alimentam muito da base de peixe, algas. Isso, tanto que lá o índice de hipotireoidismo é bem menor do que aqui. Né? Uhum. A raça negra tem uma incidência maior ou menor? Não sei te dizer. Não sabe? Não. Porque tem muitas doenças que o negro se livra, até porque ele tem uma constituição mais forte, né? Uhum. Então a gente sempre pergunta isso porque realmente tem a ver. Na questão, por exemplo, se a pessoa não se tratar, olha, eu moro no sítio, no meio do mato, como meus macarrão com galinha caipira, tô gordo e tô comendo todo dia e eu como salame, eu como queijo, eu bebo leite com nata e tal. Essa pessoa pode vir a óbito, se não se tratar. O hipotireoidismo mata. Não chega a matar. Não chega a matar, mas a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito baixa, né? Que vai engordar. Que vai engordar, vai ficar cansada, vai ficar com sono, mas não chega a matar. Mas prejudica muito. Prejudica muito. Sim. Então, o raciocínio fica lento, né? O teu tratamento que você faz nessa parte de nutricionista funcional, você vê o que dentro do nutricionista funcional? Qual é o teu trabalho? Dentro da nutrição funcional, nós avaliamos todo o histórico da pessoa, desde essa questão de estresse emocional, tudo o que acontece e como que a própria alimentação ou essa questão emocional está ligada às funções fisiológicas, de que forma isso pode estar alterando a produção hormonal, de que forma, por exemplo, a digestão, a absorção dos nutrientes, como que isso está chegando na célula. Então, a gente avalia a pessoa como um todo. Né? Então, pensando principalmente nos sinais e nos sintomas. Então, como é que está a digestão, como é que está o intestino, se funciona, se não funciona, como é que está o cabelo, como é que está a unha. E aí a gente vai, pela alimentação e pela nutrição, a gente consegue modular isso com os nutrientes. Muitas vezes é necessária a suplementação, outras vezes não. Dentro daquilo que nós falamos aí, você estava falando que você procura ver as funções... primeiro a alimentação, depois as funções digestivas da pessoa. No tratamento, entra o medicamento também ou só a parte do teu trabalho como nutricionista ou o médico também indica um medicamento? O médico precisa entrar com medicamento também, é que depende. O exame que avalia a questão do hipotireoidismo chama TSH, certo, que avalia, enfim, como que está a tireoide.
Então, se esse hormônio está abaixo de 5, mas entre 2,5, 3, 4, já é um sintoma de que a pessoa pode estar desenvolvendo um hipotireoidismo. O médico vai entrar com o medicamento quando esse TSH está um pouco mais alto. Certo. E aí ele dá o medicamento, o TSH baixa, quer dizer que voltou a funcionar normalmente a tireoide. Mas é muito importante a participação do trabalho de vocês. É muito importante a nossa participação, porque a gente vai regular a alimentação. Certo. E se não tiver alimentação adequada, vai continuar tendo consequências não só para a tireoide, mas para o corpo inteiro. Certo. E em relação aos alimentos, como deve comer, como não deve comer, como que a gente trabalha com isso? A gente trabalha com exames laboratoriais de nutrientes, então eu vou avaliar zinco, vou avaliar selênio, vou avaliar vitamina A, vou avaliar ferro. Tá? E a partir disso eu penso numa alimentação com esses nutrientes. E tem outra questão, se a tireoide ainda funciona, ainda tem chance dela funcionar, a gente tem que controlar essa questão do iodo. O iodo pode ser avaliado pelo iodo urinário, que aí é um outro exame também. Certo. Eu preciso saber se a pessoa está consumindo tanto de iodo que ela precisa. Né? Então, ou eu vou suplementar iodo, ou só pela alimentação eu vou conseguir esse iodo de forma adequada, e aí a gente vai fazendo essa adequação alimentar. Então, o selênio, por exemplo, com a castanha eu consigo ir acompanhando, o zinco, principalmente com as carnes, que são ricas nesse nutriente. Se não tiver zinco suficiente, aí eu entro com uma suplementação, mas aí não é medicamento, são nutrientes mesmo, né? Eu entro com os minerais mesmo, e a questão do ferro também. Então, tudo na base do exame antes, né, doutora? É que com o exame eu consigo saber onde eu tô pisando, eu consigo acompanhar, porque, por exemplo... Então não dá para dizer assim, olha, tá com hipotireoidismo, tem que parar de comer isso. Não tem jeito, né? É mais complicado, porque eu não sei o que está causando, não sei como é que está o equilíbrio dessa função desse organismo. Então eu preciso ter os exames para ter uma ideia de como tá. E aí eu vou saber se eu posso suplementar ou se eu não posso suplementar, porque às vezes a pessoa pode ter um hipotireoidismo e não estar relacionado com os nutrientes. Né? Eu tenho que buscar uma outra forma de trabalhar com isso. De qualquer forma, uma alimentação balanceada sempre vai favorecer a função. Estão perguntando aqui, doutora, o exercício físico ajuda? Muito, ajuda muito em todos os casos. A obesidade, a síndrome metabólica, hipotireoidismo, depressão, tudo o exercício físico é como se fosse um remédio. Doutora, mas a pessoa que não tem, ela pode desenvolver por maus hábitos alimentares? Pode desenvolver por maus hábitos alimentares, principalmente se ela tiver já uma anemia, por exemplo, certo. Não se alimentar adequadamente, se consumir muito açúcar refinado. Uma alimentação inadequada, que eu já vou dizer como é, ela desequilibra todo o sistema endócrino, seja a tireoide, seja as glândulas adrenais, seja o pâncreas, qual glândula for. O que seria uma alimentação inadequada? Uma alimentação rica em açúcar refinado, uma alimentação rica em industrializados, então tudo que é industrializado, no lanchinho eu vou comer um clube social integral. Clube social integral, ele é rico em farinha branca, mesmo assim, ele é rico em gordura hidrogenada. Na verdade, não é que tudo faz mal, é que a gente tem que pensar numa alimentação mais natural possível. Então, vou consumir frutas, verduras, vou comer um arroz e um feijão, não precisa necessariamente ser o arroz integral, é o ideal, mas não precisa. Inserir alimentos que a gente esqueceu, por exemplo, aveia, mandioca, o milho. São alimentos super interessantes. Não dá pra comer muito, mas olha, eu vou te dizer a verdade. Eu prefiro comer um abacate inteiro do que uma barra de chocolate. Bacana. Né? Tem mais um comedor de abacate vibrando lá. Vou falar do abacate, vou fazer propaganda do abacate. O abacate ajuda a reduzir colesterol, ele é um alimento que combate estresse. Não engorda? Ele ajuda a diminuir gordura abdominal. Opa, me dá uma caixa. Ele é rico em vitamina E, que é uma vitamina extremamente antioxidante. Então a gente precisa reavaliar e ter uma visão diferente da nutrição. Porque o açaí, o abacate, a castanha, que as pessoas falam, nossa, tem muita gordura, realmente tem, mas é uma gordura saudável. E se for consumida numa quantidade adequada, vai trazer benefícios para o corpo. O que é uma quantidade adequada? Um abacate por semana? Uma quantidade adequada de abacate dá para pôr até por dia, mais ou menos 1/4 de abacate por dia seria uma quantidade adequada. Bacana. Doutora, estamos avisando que estourou o nosso tempo. Tá É bacana. Olha, o papo muito bom. A gente teve realmente muita informação bem legal aqui com a Camila Mercalli. Ela disse para mim, eu não sou doutora, mas ela é mais que doutora porque conhece muito do assunto. Camila, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem, esse é o momento.
O que eu posso dizer? Que a alimentação faz toda a diferença nas nossas vidas, traz qualidade de vida, traz bem-estar, que vale a pena abrir mão de certos alimentos e vale a pena a gente sempre pesquisar e pensar de uma forma diferente. Então, o açaí, o abacate, azeite de oliva, as farinhas integrais, o arroz integral, mesmo o atum enlatado ou a sardinha enlatada, que não tenha conservantes, sal, sabe? Coisas mais naturais possíveis, nada como um arroz e feijão. Tá certo, né? Tá certo. Muito obrigado. E tudo isso que ela está falando aí, você vai encontrar no mercadinho do Zé Maria lá, né? Vou fazer uma propaganda. Brincadeira, não tem mercado não. Olha, um grande abraço a você, obrigado pela audiência, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.